Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maeli. Quero te dar boas-vindas ao curso sobre avaliação e histórias de aprendizagem. Lembrando que neste curso vou te contar 4 dicas de ouro de como você pode escrever a avaliação na educação infantil de forma descomplicada. Além das dicas que serão passadas neste curso, você terá acesso ao nosso e-book exclusivo para te ajudar a elaborar as avaliações na educação infantil. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, você pode deixar na sala de aula do Google Classroom, que você está tendo acesso, adquirindo o curso, para que nós possamos aí interagir e trocar ideias e informações. Então, aguardo os seus comentários e bom curso, aproveitem esse material e espero que ele te ajude a escrever avaliações que sejam aí justas, né, e que apresentem de forma clara e tranquila para as famílias todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças que você trabalha. Então, bom curso, depois me conta aí o que você achou. O objetivo do encontro de hoje é descomplicar, né? É auxiliá-las aí a finalizar, dar aquela luz mesmo para organizar, finalizar, né? Ou iniciar, quem ainda não começou, né? Mas acredito que todas já devem ter iniciado as avaliações, tá? Então, essa é a ideia, é o baú ajudar vocês a descomplicar. E aí a gente vai trabalhar nesse encontro. Aqui está a pauta, tá? Serão 4 momentos. Então, primeiro, a gente vai falar sobre um pouquinho, bem breve, concepção de avaliação, que é importante até para quem está aqui pela primeira vez entender qual é a nossa linha, né? Qual é a concepção que a gente segue. A gente sempre trabalha de acordo com os documentos nacionais, então, Diretriz Curricular Nacional para a Educação Infantil, BNCC, a própria LDB, né? O que diz lá na LDB para a avaliação, mas hoje a gente não vai entrar nesse mérito da legislação, né? Só estou falando que tudo que a gente vai apresentar aqui está de acordo com a legislação. A gente vai trabalhar um pouquinho breve da concepção, depois a gente vai trazer o conceito de histórias de aprendizagem, que é um conceito novo que está circulando aqui no Brasil, na verdade ele já acontece em outros países, e que vem muito ao encontro da nossa proposta, né, da nossa pesquisa com relação à avaliação. Depois a gente vai falar um pouquinho da avaliação no cotidiano, como ela ocorre dentro do processo, e por fim, o último módulo aqui, né, a última parte do nosso encontro, se chama Escrevendo Avaliação. Então, nós traremos dicas, né, que a gente chama aí 4 dicas de ouro, para auxiliá-las a escrever, a revisar, a desenvolver aí a avaliação, tá? Então, essa é a nossa pauta da noite. Como eu falei para quem entrou um pouquinho depois, fiquem à vontade para perguntar, vão colocando as perguntas no chat, e se alguém quiser falar, é só levantar a mãozinha, tá? Então, vamos iniciar falando um pouquinho sobre concepção, e nós escolhemos essa imagem do Tonucci. A gente gosta muito de trabalhar com ele, sempre traz essas charges, porque essa imagem ela tem tudo a ver com a concepção que a gente quer desconstruir, na verdade, né? Então, o que a gente tem aqui? Uma criança olhada de cima, né? Uma criança aí sendo analisada de cima para baixo. E a nossa concepção de avaliação, né? Ela é totalmente o contrário disso, né? Não é o momento da avaliação, não é o momento de você olhar e julgar aquela criança, tá? E muitas vezes é isso que acontece, por isso que a gente traz a figura aqui justamente como uma crítica, né, a esse tipo de prática, esse tipo de ação. A gente chega nesse momento de avaliar, tá, e aí, né? O que conseguiu, o que não conseguiu, parece que você está olhando a criança ali de cima. E a gente precisa ter consciência de que a avaliação, em primeiro lugar, ela acontece no processo, né? E você, entendendo que a criança, ela é o centro do processo educativo, ela nunca pode ser olhada de cima, né? A gente tem que estar sempre junto dessa criança, com essa criança, ao lado dessa criança, né? Na mesma altura dessa criança,
Mesmo nós sendo os adultos, né, o par mais experiente, a gente vai fazer a mediação, tudo isso a gente vai discutir aqui, mas não estamos aqui para julgar, né, mas sim para apoiar a criança nesse processo de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Então, justamente, nós queremos compartilhar com vocês essa ideia desse novo olhar, né, de compreender a criança como protagonista, ativa, né, que faz, que pensa, que sente, que propõe, que indaga, que constrói, que colabora e, principalmente, ela participa, ela tem consciência dos seus processos de aprendizagem. E aí, a documentação pedagógica, que a gente já trabalhou em outros cursos, né? Teve um curso exclusivo só de documentação pedagógica, que só vou trazer para ilustrar. A documentação pedagógica, ela é uma ação pedagógica que ocorre aí no dia a dia, né? E que é apoiada aí de várias estratégias e instrumentos. Então, essa documentação que a gente vai construindo e vivendo com a criança ao longo do processo, ela vai buscar compartilhar evidências que comprovem essas aprendizagens. Então, se eu tenho, em primeiro lugar, uma criança, né, eu tenho consciência desse novo olhar, que a criança é protagonista, ativa, tarará, tarará, eu já não vou ter uma avaliação nessa perspectiva, né, que olha a criança de cima, né? Eu já consigo entrar na mesma sintonia da criança e fazer, né, e apoiá-la nesse processo, né, de tomada de consciência dos seus caminhos, né, da sua própria história de aprendizagem. E aí, no momento da avaliação, no momento da escrita, qual é o meu papel enquanto educador, né? É ser o narrador desses processos, né? Eu vou narrar essas histórias que vão ocorrendo com a criança ao longo da sua trajetória na educação infantil. E aí, gente, essa frase, eu acho que eu uso ela, teve algumas que eu peguei, que eu uso em todos os cursos que eu trabalho aqui com relação à avaliação, mas ela não pode ficar de fora. E aquela coisa, tem questões que precisam ser ditas e repetidas e relembradas diariamente, né, para quem está trabalhando com educação. Então, essa frase, ela está nesse livro, Tornando Visível a Aprendizagem. Eu não coloquei esse artigo para você, o artigo, né, o capítulo do livro, mas eu coloco como leitura complementar para vocês, tá? Que traz, né, tem um capítulo que fala sobre avaliação, e ela traz essa perspectiva que a avaliação é esse olhar que valoriza. É essa professora que está aqui, né, a gente tem a foto aqui da Vanessa com as crianças que ela trabalha, vivendo com as crianças, participando desse processo, né, valorizando esse processo. E quando a gente entende a avaliação a partir dessa perspectiva, dessa concepção, né, de entender a avaliação como esse olhar que valoriza, isso significa, para a criança que está vivendo esse processo educativo, né, que o que elas fazem tem valor e tem sentido. Elas descobrem que elas existem, podem sair do anonimato, da invisibilidade, que o que dizem é valor, é escutado e apreciado é valor. Então, quando você traz essa criança, a ação dessa criança para a avaliação, a criança também consegue se enxergar e se perceber dentro desse processo, né? Então, a avaliação dentro dessa perspectiva, dessa concepção, como algo, né? Como um processo que tem lá um texto, um parecer, né? E uma documentação pedagógica que acompanha todo esse processo, que vai valorizar e dar visibilidade para essa criança, que vai se perceber aí ao longo de todo esse processo. E aí, dando sequência, né, falamos aqui da concepção, que é algo muito importante, a gente vai trazer aí a novidade, né, de uma abordagem que nós ainda não havíamos trabalhado nas formações, exclusivamente esse conceito de histórias de aprendizagem, tá? Então, é algo novo que a gente traz hoje, e que, como eu falei, porque nós trouxemos, né? Não é porque está na moda, é porque realmente dialoga
com a nossa concepção e com a forma com que a gente já abordava, né, todo esse processo de avaliação, tá? Então, as histórias de aprendizagem, elas fazem parte de uma filosofia de avaliação formativa que está expressa, né, no currículo para a educação de crianças da Nova Zelândia. E hoje já existem muitas pesquisas, inclusive tem pesquisadores aqui no Brasil que já vêm trazendo, né, estudando, se aprofundando e trazendo aí essa perspectiva das histórias de aprendizagem que está nesse documento. Ele não tem tradução para o português, tá? Por isso que eu não coloquei ele lá na sala de aula. Eu pesquisei, traduzi algumas coisas para estudar e compartilhar aqui com vocês, mas o documento em si, ele não tem ainda uma tradução. E aí, o que a gente entende por avaliação formativa, que é a base da filosofia, né? A base é a concepção que parte aí essa abordagem de histórias de aprendizagem, tá? Então, a avaliação formativa, ela é realizada em função de um projeto educativo. Então, a avaliação, ela está dialogando ali com a proposta da escola, com o PPP da escola, com o currículo da escola, com o currículo da rede, né? Quando a gente está falando aí de rede municipal, e quando a gente está falando de escola particular também, né? Então, ela tem que estar aí dialogando com esse projeto educativo, no qual o professor, ele vai avaliar para intervir no processo de ensino-aprendizagem. E isso requer do profissional refletir sobre os percursos de aprendizagem das crianças e também sobre o seu próprio trabalho. Então, a avaliação, ela vai estar em função tanto da criança, quanto do adulto, quanto desse professor que está vivendo esse processo junto às crianças. E assim, conforme a gente vai observando, registrando, fazendo aí as intervenções, a gente também vai reformulando a nossa ação pedagógica, sempre buscando aí a construção, a ampliação do conhecimento, principalmente, né, por parte da criança, e considerando o nosso trabalho enquanto profissional, né, a gente quer também avançar, né, e oferecer sempre o nosso melhor para que as crianças aprendam e se desenvolvam de forma plena e integral, tá? Então, aqui, a ideia base, né, das histórias de aprendizagem, e aqui o como elas ocorrem, né? Então, elas são produzidas no formato de pequenas histórias que narram para as crianças e para as suas famílias episódios vivenciados por elas na escola, como as mini-histórias que a gente já conhece e que são fortes, né, na pedagogia, na abordagem desenvolvida em Reggio Emília, né? Mas, a partir desses episódios, né, então não são só aquelas rapisódias, né, como a gente já estudou, aqui também informações sobre as mini-histórias. Então, não são só aquelas histórias curtas seguidas das imagens. A partir dessas histórias, né, que a professora vai narrar, desses episódios vividos pelas crianças, elas também vão contar sobre o que percebem das aprendizagens das crianças e o que farão para dar continuidade e aprofundar essas aprendizagens, percebem? Por isso que não dá para dizer que história de aprendizagem é a mesma coisa que mini-história. É como se quem trabalha já com mini-história, quem já tem familiaridade com o trabalho da mini-história, eu sou uma professora que gosto, né, de trabalhar com a ideia da mini-história, já fiz várias, né, no processo que eu desenvolvi com as crianças nos últimos anos. Você vai aproveitar, pegar essa mini-história, você pode trazer essa mini-história para a sua avaliação, só que a partir dessa mini-história, você vai trazendo, aprofundando, ampliando, né, contando sobre como, né, isso foi se dando ao longo do processo e quais foram as aprendizagens que ocorreram a partir desse episódio vivido pela criança. Então, a gente sempre coloca, né, faz postagens sobre avaliação lá no Instagram, e já teve várias professoras que me perguntaram com relação a, eu posso entregar mini-histórias, né, como uma avaliação? E aí eu sempre respondi
que o ideal, né, as mini histórias podem fazer parte da avaliação, mas elas em si não dão conta de contar sobre o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, porque as mini histórias são o quê? É isso que está descrito aqui, episódios, né, como que eu posso dizer, rapisódios, como diz o Paulo Fock, né? São momentos ali que você vai pegando do cotidiano e vai narrando. Você precisa trabalhar em cima dessa mini história. E essa é a ideia das histórias de aprendizagem, né? Elas vêm para... A mini história é um instrumento de documentação pedagógica. Agora, você pode trazer esses trechos e narrar, né? Aprofundar, falar sobre as aprendizagens que ocorreram a partir dessas ações das crianças, tá? Então, essa é a ideia, né, de histórias de aprendizagem, que, como eu falei, elas vêm muito ao encontro da nossa perspectiva, daquilo que a gente já vinha trabalhando com relação aí a essa ideia de avaliação, de parecer descritivo para as crianças da educação infantil, tá? Então, falamos de concepção, falamos de histórias de aprendizagem. Agora, como essa avaliação, entendendo a avaliação como um processo, como essa avaliação vai acontecer nesse cotidiano, nesse dia a dia da escola, tá? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a avaliação, ela é um processo complexo e que ela vai implicar, né, em várias questões, né? Em primeiro lugar, perceber o que está por trás do vivido, né? Aquela ação da criança que você registrou, que você elaborou uma mini história, qual é a tua análise a partir daquilo, né? O que está por trás? Quais são as teorias provisórias desenvolvidas pela criança que você conseguiu adaptar, interpretar, né, a partir daquela ação, a partir daquele registro, né? Então, a gente tem que sempre olhar para as crianças, quando a gente olha para essa imagem aqui, a gente estava categorizando todos os materiais, as loucinhas de cozinha que nós tínhamos na sala, porque estava uma bagunça, estava tudo misturado. E aí a gente conversou, né? Eu conversei com a turma. É assim na casa de vocês, na cozinha da mãe de vocês? É tudo misturado? E aí as crianças, não. Ah, minha mãe separa, tem um armário só de panelas, tem um outro armário de pratos. Os talheres ficam numa gaveta, né? Então, o que a gente fez? Então, vamos organizar a nossa cozinha, porque estava uma bagunça, literalmente. Aí é claro que a professora, com intencionalidade, né? Então, vamos separar, vamos categorizar, né, os objetos. Então, vocês podem ver aqui, tem as panelinhas, tem as tampinhas, tem os pratos, forma de gelo, as crianças, né, foram separando, categorizando, e aí, é claro que eu provoquei, vamos contar, né, aí a gente vai trabalhando aí alguns conceitos de matemática, outros conteúdos. Então, quando a gente olha para essa imagem, né, a gente não são só crianças brincando de panelinha, são crianças produzindo um conhecimento, são crianças categorizando materiais. Olha a concentração das crianças, a gente consegue ver pela foto o envolvimento das crianças. E aqui, né, era uma turma de 20, aqui só tem, né, um flash aqui de 2. Então, tudo que está por trás do que foi vivido. O que eu consegui perceber, né, da Mariana e da Isabel, que estavam aqui fazendo essa categoria? Quem contou? Quem registrou? Aí a colega registrou espelhado o número. E aí a outra colega percebeu, né? Então, aconteceu muita coisa aqui. Então, é esse olhar do professor que não é tão simples assim, né? A gente planeja, a gente propõe, e quando a gente está vivendo a proposta com as crianças, muitas coisas estão acontecendo. Quando a gente tem clareza da nossa proposta, da nossa intencionalidade, do nosso objetivo, nós estamos atentos a essas ações das crianças e estamos fazendo o quê? Registrando, observando, gravando, filmando, fotografando, né? E também fazendo as mediações necessárias, né? E aí, o outro tópico que a gente tem aqui, ele tem tudo a ver com esse conceito de avaliação formativa que está presente ali nessas histórias de aprendizagem, né? Então,
Quando a gente observa as crianças e registra, a gente vai tomando consciência de onde o sujeito está e o que eu, enquanto professora, preciso fazer para que ele avance. Então, se eu observo que a Mariana está ali registrando os números espelhados, por exemplo, o que eu vou fazer para ajudá-la, para apoiá-la nessa questão, para que ela desenvolva essa questão que está diretamente relacionada à lateralidade. Então, é muito comum as crianças de 4, 5, 6 anos espelharem letras e números. Então, é um conhecimento que eu, professora, tenho que ter para não julgar aquilo, não olhar a criança de cima e falar, fez o número errado. Não é que ela fez errado, é que ela está em processo de desenvolvimento e eu, enquanto professora, preciso pensar em estratégias para que essa criança desenvolva a lateralidade, para que ela vá percebendo, né, e desenvolvendo essa imagem da direita, da esquerda, né, essa imagem mental, ela vá desenvolvendo essa consciência corporal para que ela tenha aí condições, né, de compreender aí o lado, né, que a gente utiliza a escrita convencional. Então, percebe que a gente não está olhando a criança de cima? Tudo isso que eu estou falando com exemplo, né, em cima do exemplo só de uma foto que eu estou trazendo aqui. Estou contextualizando para a gente ir percebendo o nosso papel e a nossa responsabilidade no decorrer das propostas, né, nessa vivência que a gente tem ali no dia a dia com a criança. Outro ponto, entender não só o óbvio, né? Enxergar através dos olhos, das mãos, dos desenhos, das ações, das palavras, enfim, das múltiplas linguagens. Aqui vou pegar novamente as duas crianças, né? A Isabel, por exemplo, a Isabel e a Mariana, né? A Mariana tem um raciocínio muito rápido, né? Fazia cálculos mentais, né, com muita facilidade. Já a Isabel precisava ali do concreto, do contar, fazer relação termo a termo, né? As duas davam conta, né, e tinham habilidades matemáticas, só que as habilidades delas eram diferentes. E cabe a mim, professora, perceber, né, e observar as habilidades de cada criança e provocá-las, né, a ampliar aí as suas habilidades. Então, para a Isabel, vamos provocar aí as questões relacionadas a esse pensamento mais abstrato, né? E a Mariana tinha outras questões que ela também precisava desenvolver, como era o caso ali da lateralidade, né? Que ela tinha um raciocínio super rápido, mas tinha questões relacionadas à lateralidade que ela precisava desenvolver. Então, a gente vai observando na ação da criança, na interação da criança, nas brincadeiras das crianças. Por que a gente está falando tudo isso? Porque na educação infantil, todo mundo sabe, não existe prova, não existe sondagem. E aí, gente, para alguns, parece que fica difícil a gente perceber e enxergar o que a criança aprendeu. Mas se a gente está ao lado dessa criança, se no momento que as crianças, por exemplo, estão brincando, né, em vez de eu lá arrumar meu armário, eu estou ali interagindo, participando, ou mesmo que observando, né, estou presente, eu vou percebendo e registrando essas nuances, né, do cotidiano que revelam muito sobre aquilo que a criança sabe, aquilo que ela precisa ainda, né, que ela está desenvolvendo, que ela precisa avançar para que eu, enquanto professor, possa apoiá-la, né? Porque esse é o nosso papel, como está escrito aqui, ajudá-la a avançar, né? Que estratégias eu vou utilizar para ressignificar todo esse processo. E não esquecer, né, que esse processo de avaliação, esse processo de avaliação que está não se separa do que a gente vive no dia a dia com as crianças, né, da nossa vivência cotidiana. A gente sempre diz, quando a gente começa a avaliar as crianças, né, quando começa esse processo, não é avaliar as crianças, né, quando começa o processo de avaliação, desde o primeiro dia que as crianças chegam na escola, né, a gente vai
conhecendo elas ali no dia a dia, já vai iniciando os nossos registros e vai vivendo, né? Vivendo com as crianças, esse processo que é amoroso, que é um processo que acolhe esses saberes provisórios das crianças, acolhe as suas hipóteses. E estamos aqui para quê? Para apoiá-los, né? Para que eles, ao longo desse processo e das vivências e das múltiplas estratégias que a gente vai propondo, a criança tenha a oportunidade, né, a condição de dar esses saltos qualitativos, né, de avançar, de ir além, de entender a partir de outros pontos de vista a tudo aquilo, né, que está sendo ali proposto e vivido na educação infantil. Então, não é tão simples assim, eu sempre brinco, né, não é trabalhar com educação infantil, não é para os fracos, né, isso envolve aí muito conhecimento do profissional da educação infantil, muita disposição, muito planejamento, muito estudo, e também, além, né, de tudo isso, as questões relacionadas aí ao acolhimento, à educação e ao cuidado. Então, professor de educação infantil troca fralda? Troca. Professor de educação infantil dá comida? Sim, participa desse processo de alimentação também, né? É para isso que nós estamos aqui, para cuidar integralmente, né, e acolher essa criança como um todo. E nós, enquanto profissionais da educação infantil, nós vivemos dentro de um ciclo, né? Então, a nossa prática, ela não é uma prática com fim nela mesma. Então, a gente não trabalha mais na perspectiva, vamos pegar aí Natal que está chegando, né? Então, agora é Natal, né? Está chegando Natal, biriri gororó. Então, vamos pintar lá o Papai Noel, né? E aí a gente ainda diz para a criança que tem que ser a roupa vermelha, vamos colar algodão na barba do Papai Noel, blá, blá, blá. Então, aquelas atividades que tinham fim nelas mesmas, né? Qual é o objetivo disso, né? Qual é o sentido disso? Você está trabalhando também uma data comemorativa, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas só estou trazendo um exemplo de uma atividade com fim nela mesma, que é uma atividade pronta, que, né, antigamente era levado para as crianças para que elas pintassem ali e tudo mais. A gente não trabalha mais dentro dessa perspectiva, né? Desde as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2009, a gente trabalha a partir da perspectiva da experiência, né? E aí a BNCC traz o conceito de experiência com muita força quando propõe, né, que o trabalho desenvolvido seja, né, o currículo seja desenvolvido a partir de campos de experiência. Então, o que é a experiência? A experiência única, é do sujeito, né, e para que ele viva experiências significativas e que façam sentido para o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, o professor precisa desenvolver estratégias potentes, né? Então, ao contrário do pintar o Papai Noel, né? Não é disso que a gente está falando, a gente está falando de estratégias potentes, onde a criança é protagonista, é ativa, né? Onde os 6 direitos de aprendizagem se fazem presentes nessa prática, né? A criança age. O que diz lá nos 6 direitos? Os direitos, eles trazem 6 verbos, 6 ações. Então, é a criança em ação. Então, para eu trabalhar com uma criança que age, que precisa agir nesse cotidiano, eu preciso desenvolver estratégias que estejam no nível dessas crianças, né? E nada menos do que isso. E as nossas crianças são muito potentes, por isso que a gente desenvolve aí estratégias potentes que estão aí fazendo parte de contextos favoráveis, né? Com recursos, materiais e instrumentos para que isso seja desenvolvido de forma plena, com intencionalidade, nada é por acaso, não estamos aqui para preencher o tempo das crianças, né? E essas situações de construção de conhecimentos proporcionam justamente esses saltos qualitativos na aprendizagem. E aí, o que isso tudo tem a ver com a avaliação? Tudo, né, gente? A avaliação, o conhecimento, ele vai acontecer a partir dessa estratégia, a partir desse ciclo, né? E aí, eu estou vivendo isso com as crianças, né? Eu sou uma professora potente, intelectual, que estudo, que pesquiso,
promovo estratégias potentes, organizo contextos, os meus momentos com as crianças são momentos intencionais, né? Existe uma intencionalidade pedagógica, as crianças aprendem, e eu vou registrando todo esse processo. E esse registro, ele vai me dando o quê? Subsídios para elaborar, né, esse parecer descritivo, né, esse documento que muita gente encara, às vezes, como um bicho de 7 cabeças. Eu sei que não é tão simples assim. Quem tem 2 turmas, né, 40 horas, 50 crianças, é difícil escrever 50 textos diferentes? Com certeza, né? É uma mega produção de conhecimento. Por isso que o professor de educação infantil é um profissional, né, tão estudioso, tão pesquisador. Isso faz parte da nossa prática. Porque para que eu escreva bem, eu preciso ler, né? Eu preciso ter eu preciso ter algumas práticas, né? E a prática da leitura, ela favorece a prática da escrita, tá? Dentro dessa perspectiva, a gente entra, né? Essa perspectiva que a gente está trazendo aqui, desse ciclo que compõe o nosso dia a dia, a nossa prática. Esse ciclo, ele vai alimentar algo que o Zabauza, que foi foi um e-book que a gente disponibilizou para vocês, ele chama de cultura da avaliação, tá? E ele, né, claro, um pesquisador maravilhoso, ele traz aí essa cultura da avaliação, ele trata, né, como algo muito simples. Por quê? Ele diz que nós, enquanto profissionais, precisamos nos acostumar a documentar o que vai sendo feito aí ao longo do processo, ao longo do cotidiano. Porque, gente, ninguém tem memória de elefante, né? A gente não não consegue lembrar de tudo. E como eu vou fazer a seleção dos principais momentos que foram vividos com as crianças ao longo do semestre? Como eu vou saber como cada criança se movimentou dentro desse processo, dentro desses momentos, dentro dessas propostas, se eu não tiver registros disso? Não existe, como tem um professor que ele brinca, né? Momento mãe de Ná ali, que eu sento, não dá, não existe isso. A gente precisa de registro, sem documentação, sem material, eu não vou ter aí subsídios para elaborar uma avaliação personalizada das crianças, né? Então, a gente precisa guardar os diálogos. Aonde a gente guarda? Um caderno de anotação individual, né? Onde você vai anotando a fala das crianças. Você pode gravar áudios, eu uso muito, eu gosto muito da estratégia do áudio, porque aí depois eu vou transcrevendo, às vezes na aula a gente não consegue anotar tudo, né? Guardar os nossos planejamentos para revisitá-los, gravar, né, filmar algumas atividades, guardar amostras aí dos trabalhos que foram desenvolvidos com as crianças, dos projetos. E aí, quando a gente chega no momento de escrever o parecer descritivo, né, segundo Zabauza, essa documentação ela vai ser analisada periodicamente, então a gente está sempre indo e voltando, lembre-se, a gente está trabalhando a partir da perspectiva da avaliação formativa, isso está lá na BNCC também, tá? Não é só ali, por isso que eu disse que histórias de aprendizagem dialoga com os nossos documentos, por isso que a gente está trazendo essa ideia para vocês. Por que a gente está trabalhando a partir da perspectiva da avaliação formativa? Porque a gente vai fazendo as intervenções conforme a gente vai vendo o que avançou, o que precisa avançar, o que precisa ser ampliado, o que precisa ser aprofundado. Então, a gente vai melhorando as propostas, né, analisando periodicamente e propondo aí as melhorias para dar continuidade a essas propostas, para ter aquela segurança e aquela garantia que as crianças realmente aprenderam e se desenvolveram, né, a partir aí do que elas viveram nessa trajetória, nesses 200 dias letivos que elas passaram na escola, tá? Então, cultura da avaliação, né? Até que ponto nós, professores, profissionais da educação, desenvolvemos essa cultura, levamos essa cultura a sério, e isso é muito sério, né?
sem ter registros, a gente não vai para lugar nenhum. E aí, aqui, o Paulo Fock, ele fala muito, ele usa até esse termo, né, dos observáveis. A gente listou aqui alguns, né, observáveis que fazem parte dessa documentação que a gente vai construindo ao longo do processo e que vão nos ajudar a elaborar esses documentos, esses pareceres descritivos, tá? Então, fotos, anotações, áudios, vídeos, registros, desenhos, as mini histórias, como a gente falou anteriormente, né? Elas são materiais super importantes e que podem também ser utilizados aí nas avaliações, desde que, né, sejam ampliadas, né, utilizadas como um exemplo para que a gente descreva aí o processo e as propostas. Então, o que esses observáveis nos possibilitam? A leitura, a revisitação e a avaliação no tempo e no espaço, de forma que essas ações elas vão se tornar partes integrantes de todo esse processo de construção do conhecimento. Então, como eu disse, sem registro, né, a gente não consegue, além da gente não ter material para acompanhar o processo, para fazer essa reflexão ao longo do processo, a gente também não vai ter material para fazer a síntese desse processo. Porque, na verdade, quando a gente está falando de avaliação, a gente está escrevendo e organizando essa síntese, né? Uma síntese do que foi vivido. E essa síntese, né, a gente vai ver agora, ela precisa ser individual, ela precisa ser personalizada. Cada criança é única e vive o seu processo de forma única, sem registro, sem documentação, né? Sem observáveis, você não vai dar conta de escrever 50 avaliações diferentes, né? A gente precisa desses observáveis. Esses primeiros slides, se eu não me engano, são os 2 primeiros, eu até já usei em outras formações, mas é como aquele que eu falei lá no início, né? Tem coisas que precisam ser ditas, lembradas e que não custa a gente relembrar, tá? Esse, inclusive, a gente usou num post lá no Instagram. Então, a avaliação, ela precisa assumir esse papel de conexão entre as pessoas que viveram esse processo de avaliação, os contextos que foram organizados e as situações vividas, né? O como. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o vazio, como a Leila trouxe. Frases prontas que nada dizem. A criança, né? João gosta de brincar no parque. Tá. A maioria gosta de brincar no parque. E aí? O que acontece lá no parque de tão significativo que você trouxe para a avaliação do João? É isso que a gente precisa pensar e é isso que a gente precisa trazer. Então, quando vem essas frases, as famosas enchimento de linguiça, né? E às vezes a gente não tem mais repertório para escrever, então não escreve, tá? A gente não precisa entregar 5 páginas de texto para as famílias. Se você fizer uma página, e quem me conhece, quem já fez outros cursos sobre avaliação comigo, sabe? As minhas avaliações, gente, é uma folha de papel sulfite, é uma página. Mas é uma página que vai falar do primeiro ao último parágrafo da criança. E quando eu encontro frase que não diz nada, não leva nada a lugar nenhum, eu tiro. Porque a gente tem que priorizar a qualidade e não a quantidade. Então, falar que a criança gosta de brincar no parque é uma informação sem contexto. A mãe vai olhar aquilo e vai dizer, tá, isso eu sei. E aí? Né? O que ela faz no parque de tão extraordinário para a professora destacar aqui na avaliação? Então, vou pegar um exemplo aqui do meu filho. No parque, né? Uma coisa que até a professora me contou. Ele organizou com as crianças um caça ao tesouro. Então, eles fizeram um mapa. Aí, todo dia eles iam para o parque e ficavam contando os passos, né? Então, tinha toda uma estratégia que partiu das crianças, né, para brincar lá no parque, e que a professora, claro, aproveitou essa situação e trouxe, né, ampliou na sala de aula, porque era uma situação muito potente. Então, legal,
isso é uma situação, né? Esse contexto eu vou trazer para a minha avaliação, porque ela diz alguma coisa. Ela fala sobre um conhecimento que a criança está trazendo, ela fala sobre conhecimento matemático, ela fala sobre um texto, sobre um mapa que a criança criou, sobre um conhecimento geográfico, ela fala sobre um conhecimento literário, né? Porque eles estavam brincando de esconder o tesouro do pirata. Então, tem muito conhecimento nessa brincadeira que eu quero evidenciar e eu vou trazer isso para avaliação. Agora, a criança gosta de parque? É nada para lugar nenhum, né? Outro ponto, a família precisa reconhecer a criança no texto. Ela vai ler e vai dizer, não, esse é o meu filho, né? A gente não trabalha com personagens. Então, não dá para criar, a gente sempre chama, né? Então, aqui também é outro slide que a gente sempre trabalha, mas que a gente traz novamente aqui para relembrar. A gente não trabalha com corpo de textos, como a gente já viu em alguns momentos, né, ao longo aí da nossa jornada. Uma criança que participa de tudo, uma que participa mais ou menos, e a outra que, na visão do professor, olhando de cima, né, naquela concepção, só toca o terror, né? E aí eu vou tocar o terror na avaliação dela também. Eu vou usar a avaliação para me vingar daquela criança que me incomodou o semestre inteiro. Aí a gente vê, né, nessa situação hipotética que eu estou trazendo aqui, que realmente a concepção do professor é aquela que olha de cima e que ele não trabalha com a perspectiva da avaliação formativa. Porque se a criança não está colaborando com as propostas, ela está te comunicando algo. Não é indisciplina. Não é rebeldia, é a criança comunicando para o adulto que aquilo que está sendo desenvolvido não faz sentido para ela. E aí, gente, a culpa não é da criança. Eu, enquanto professor, preciso prestar atenção nessa criança, avaliar o meu trabalho, avaliar as minhas estratégias e repensar o que eu posso fazer enquanto professor para que a escola faça sentido para ela, para que essa criança participe das atividades, se envolva com as atividades. Então, quando algo não está dando muito certo, essa avaliação tem que voltar para a minha ação. Então, a avaliação ela não serve, né, para julgar a criança, para classificar a criança, para falar sobre o comportamento da criança. Se eu mudei a estratégia e eu não estou vendo resultado, né? Eu não consigo observar essa criança confortável no ambiente escolar, o que eu preciso fazer? Eu vou esperar lá o final do semestre para escrever isso na avaliação? Ou eu vou chamar a família, conversar com a família? Às vezes essa criança já está fazendo, né, um tratamento, ou ela tem um diagnóstico que eu não sabia. Então, eu também preciso. Isso é a avaliação formativa. Ao longo do processo, né, ir fazendo as intervenções necessárias, buscando apoio na família e em outros profissionais. Converso com a minha coordenadora pedagógica, né, para pensar com ela outras estratégias. Então, a gente já vai fazendo essa avaliação. Não vai ser lá no texto que eu vou utilizar esse momento para expor as fragilidades da criança. Ao contrário, na avaliação, a gente vai focar, né, não nas fragilidades, mas na potência, em tudo aquilo que a criança alcançou, em tudo aquilo que ela avançou, nas estratégias que ela utilizou. E quando algo não deu certo, eu preciso também registrar e observar e compartilhar com as famílias quais estratégias foram feitas, né, para que essa criança avançasse, né? E outra coisa que eu sempre falo e vou repetir: cuidado com as palavras na avaliação. A gente nunca usa a palavra não consegue, não sabe, não fez, não vai, não foi. Risco não lá do teu repertório. A gente nunca usa a palavra dificuldade. Tem dificuldade para manusear a tesoura. Opa, como assim? Se ela está com dificuldade para manusear a tesoura, qual foi a tua ação enquanto professor para que ela aprendesse a manusear a tesoura? Foi oferecendo a tesoura uma vez por mês em uma atividade?
Ou essa criança tem acesso à tesoura, tem um canto do papel onde ela pode manipular a tesoura, e quando você vê ela pegando a tesoura, né, de forma que não é adequada, você vai lá e faz a mediação. Ai, Maile, mas aí o que eu uso? Está em processo, né, está aprendendo a manusear a tesoura, está desenvolvendo habilidades, né, para tarará, tarará, tarará. Então, cuidem, porque quando eu digo que não, eu estou colocando um carimbo lá, que ela não sabe. E a criança, assim como nós, estamos em processo, gente. Hoje a gente está aqui aprendendo umas com as outras, né? A gente está sempre aprendendo, assim como imagina uma criança de 3 anos de idade, né? Ela tem muito a aprender. E tem muita coisa que ela já aprendeu. E são nessas coisas que ela já aprendeu que a gente vai focar para elaborar o nosso texto e a nossa avaliação, tá? Então, aqui algumas dicas, né, para a gente prestar atenção, algumas perguntas para a gente refletir, que a gente sempre traz nas nossas formações, porém, a gente sempre observa, quando a gente vai ler as avaliações, as mesmas fragilidades, né, porque a gente acaba caindo sempre lá no mesmo lugar. Então, como eu disse, é algo que a gente precisa repensar e avaliar, né? Até que ponto eu também não estou dentro desse ciclo vicioso de julgar a criança. Porque essas perguntas aqui, elas fazem parte da concepção que vê a criança de cima. Quando eu exponho a criança, quando eu escrevo com determinismo, dizendo, focando apenas no que ela não sabe, no que ela não consegue, quando eu foco apenas nas fragilidades, quando eu organizo uma avaliação apenas focando no comportamento, né? Ou quando eu organizo uma avaliação classificatória. O que é uma avaliação classificatória, né? Que classifica as crianças. Quem sabe, quem não. Quando eu digo quem sabe, quem não sabe, eu estou classificando, mesmo não dando nota. Às vezes a gente acha que a classificatória é só o que acontece lá no. Perdão, só lá no ensino fundamental. Não. Tem gente que classifica na educação infantil. Aquelas famosas avaliações de marcar xizinho. É classificatório, gente. E os pais comparam, né? E os pais leem aquilo. E muitas vezes, e aí eu vou falar por algumas experiências que eu já tive, aquilo não faz sentido nenhum para as crianças, né? E para as famílias, principalmente. Porque aí em casa ela observa que a criança, aquilo que está lá às vezes a professora coloca lá, não desenvolveu, em processo ou desenvolveu, tá? Vou pegar um aí que eu vi nos últimos tempos, de marcar xizinho. Aí tá lá em processo, daí a mãe diz, nossa, mas em casa, né, ela faz isso, isso e aquilo. Então, opa, aí a gente se perde, né, porque aí volta contra o professor. Então, a gente não desenvolve na educação infantil avaliação classificatória. E está na LDB, né, eu não trouxe aqui, mas está lá na LDB, que a escola deve emitir, né, uma documentação que ateste os processos. Se eu vou atestar os processos, nada melhor do que uma avaliação narrativa, né, que vai contar sobre esses processos. Como que eu vou relatar um processo marcando um monte de X? Não faz sentido, vai contra até a legislação, né? Então, visando aí qualificar o processo de avaliação, a gente precisa entender que a avaliação ela apresenta o percurso e o contexto de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, atestando esses processos, como está lá na LDB. Todos os professores que atuam com as crianças devem colaborar na escrita dos pareceres, nem que seja assim, dá uma olhada, dá a tua opinião, conversa com o professor de educação física. Algumas redes, algumas escolas, né, fazem até o conselho de classe, que é um momento ali de reunião, de união, né, dos olhares para esses processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então, é importante, né, nem que seja uma opinião, lê para mim o que tu acha, né, uma troca, né, que existe uma troca entre os profissionais que convivem com essas crianças, né, às vezes o auxiliar de turma, auxiliar de educador, né, aqui a gente tem rede pública, privada, tem até outros municípios, chamam com outras nomenclaturas, né, mas tem o professor regente e o auxiliar, né, por exemplo. Às vezes ele observa tanta coisa, ele tem tanta coisa para contribuir, né, e às vezes o professor não aproveita
a potência desse profissional que está trabalhando com ele, né? Quando a gente não tem essa cultura de trabalho, de educação em rede, de trabalhar em comunidade, né? De apoio, um estar apoiando o outro, geralmente isso acaba acontecendo, né? Então, a gente também tem que aproveitar aí a expertise, né? O olhar das pessoas que trabalham conosco. E é muito importante que essas avaliações sejam revisadas pelo coordenador pedagógico, pela equipe gestora da escola, ou até fazer uma troca aí entre os pares, tá? Por quê? A partir do momento que a avaliação sai da escola, ela se torna pública. A gente não tem mais controle sobre ela. E é um documento. Muitas vezes o pai vai pegar esse documento, mal vai ler e vai guardar na gaveta, vai jogar fora, né? Alguns guardam, né? E guardam com carinho lá numa pastinha dentro do armário. Alguns utilizam esse parecer descritivo e levam para o médico, para o pediatra, para o psiquiatra, para o psicólogo. E nós somos profissionais da educação. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a coerência do texto, com a coesão, com a ortografia, né? E com os apontamentos que a gente coloca, para que a gente não julgue a criança, para que a gente não exponha a criança, né? Então, cuidado com esse texto, porque ele vai se tornar público, e a partir do momento que ele se torna público, a gente perde o controle sobre ele, tá? E agora chegou o momento mais esperado, que eu estava muito ansiosa para compartilhar com vocês. São 4 dicas de ouro que nós avaliamos, eu e a Vanessa, olhamos todo o material que a gente já trabalhou de avaliação com vocês, olhamos para as nossas avaliações também, que a gente faz das crianças, olhamos para o nosso e-book, muitas de vocês têm o nosso e-book também, e assim, o que a gente vai falar aqui, né, está contemplado em todo esse material, né, para quem já acompanha, quem já fez formação conosco, todo esse material que a gente já vem trabalhando aí nos últimos anos. Porém, eu acho que agora a gente trouxe, assim, de uma forma mais clara, mais evidente, né, sem deixar dúvidas, tá? E como eu falei, e justamente essas 4 dicas, elas vêm muito de perguntas de vocês, tá? Então, a gente pegou essas perguntas, analisou essas perguntas, e assim, se a gente está falando, fazendo formação, né? A pessoa comprou o e-book lá e ela ainda está com dúvida, isso quer dizer que talvez não esteja tão claro, né? Então, por isso que agora a gente trouxe essas questões, como eu falei, que já estão contempladas nesses materiais, mas de forma aí explícita, tá? Muito clara. Então, em primeiro lugar, muita gente fala, ai, Maeli, preciso falar dos campos de experiência. Tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, isso aqui está lá na base, também é uma fala bem recorrente do Paulo Foch, da Maria Carmen Barbosa, que foram aí 2 grandes nomes, né, que redigiram a BNCC. Quando a gente pensa em campo de experiência, a gente tem que entender que os 5 campos de experiência, tá? Eles estão tratando desse tripé. Então, cada campo de experiência vai trazer um conjunto de conhecimentos que a criança precisa desenvolver e viver na prática. Eu sempre digo, o campo de experiência é como a criança vai viver aquela experiência na prática. Então, o campo de experiência vai trazer um conjunto de conhecimentos, um conjunto de práticas sociais e múltiplas linguagens. Quando eu falo sobre os conhecimentos, as práticas sociais e as múltiplas linguagens, eu estou falando sobre os campos de experiência. Então, eu não preciso colocar lá no meu texto, no campo de experiência, o eu, o outro e o nós, o Guilherme, biriri, biriri, bororó, né? Já no campo de experiência, corpo, gesto e movimento, você não precisa ficar listando os campos de experiência, até porque eles acontecem de forma integrada. Eu vou usar um exemplo que eu aprendi com a Vanessa aqui, que é muito legal. Ó, olha para a sua mão. Cada dedo é um campo de experiência.
Vamos colocar aqui, todo mundo coloca a mão aqui. Vamos ver quem está com a câmera ligada aí. Muito bem, vamos mexer o dedão. Quando eu mexo o dedão, eu não estou mexendo o indicador também? Olha lá. Tá vendo que mexe o indicador? Mexe ou não mexe? É involuntário. Quando eu mexo o indicador, olha o meu dedo do meio lá, teimoso. Estou tentando segurar, mas ele está teimoso. Quando eu mexo o dedo do meio, olha o anelar. Quando eu mexo o anelar, né? Olha o minguim. Ou seja, os campos de experiência assim, eles nunca acontecem de forma isolada. Quando eu estou trabalhando com um, tem outro ali que está envolvido também, não tem como separar, né? Como os nossos dedos das mãos, tá? Então, eles acontecem de forma integrada. Então, a gente não pode esquecer. Na avaliação, nós devemos considerar os aspectos que constituem os campos de experiência. Quais são os aspectos que constituem os campos de experiência? Conhecimento, práticas sociais e as múltiplas linguagens. Como cada criança se desenvolveu a partir desse tripé? Como a criança se desenvolveu? Quais foram os conhecimentos que a criança adquiriu ao longo desse processo? Não preciso listar de cada campo de experiência. Eu posso trazer isso dentro de um contexto. Quais foram as práticas sociais? Quais foram as múltiplas linguagens? Tá difícil de entender? Aí eu fui pegar as minhas avaliações. Esse ano, né, eu estou fora de sala, mas até ano passado eu estava, então eu peguei as minhas avaliações, escolhi uma aqui, um trecho dela, vocês podem até ver que tem reticências aqui, porque eu não trouxe ela completa, tá? Veio mais ou menos na sequência, eu tirei algumas partes para não ficar muito longo, né? Trouxe algumas partes onde é possível, com muita clareza, identificar os campos de experiência. Dentro dessa perspectiva, desse tripé, a gente identifica no texto práticas sociais que foram relevantes para essa criança, as múltiplas linguagens, né, que se destacaram na ação dessa criança, alguns conhecimentos, e aí conhecimento acaba aparecendo em outros momentos, né, da avaliação também, mas eu trouxe só um aqui para destacar. E outro ponto que é importante, que eu já tinha falado anteriormente, hipóteses e estratégias que as crianças vão desenvolvendo também, as hipóteses que elas vão levantando e as estratégias que elas vão trazendo para resolver, né, às vezes, esse problema. Então, olha lá. Catarina viveu o Infantil 4 com muita intensidade. Aqui eles chamam o primeiro período, pré-1, né, de Infantil 4, na escola que eu trabalhava. Sempre com um sorriso fácil, participava das propostas e nunca se cansava em ir além. Qual é a página do livro, professora? Deixa que eu encontro. Essa fala, sempre recorrente, demonstrava sua autonomia e sua iniciativa em resolver as coisas sozinhas, tanto na parte de cuidados pessoais, quanto na parte pedagógica. Então, era uma menina muito autônoma. O que eu estou falando aqui? Estou falando de um dos tripés lá dos campos de experiência relacionados às práticas sociais, né? Então, a Catarina, ela já se alimentava sozinha, ia no banheiro sozinha, então tudo que estava relacionado a essa parte de cuidados pessoais, ela tinha super autonomia, né? E aí está escrito aqui. Depois, né, eu segui o texto lá, eu descrevi mais alguma coisa, como eu falei, eu só trouxe aqui alguns trechos para a gente analisar. Gosta de brincar no canto da casinha com os tecidos, criando roupas, véu de noiva, embalando bonecas, inventando outras produções e enredos. Então, eu estou contando aqui para a família que a Catarina utiliza diversas linguagens, múltiplas linguagens, para brincar e se comunicar, para narrar as suas histórias, né? Então, não é só lá na roda de conversa que a Catarina fala. Quando ela brinca, ela também conta histórias quando ela está brincando, né? Ela também cria produções a partir da manipulação de tecidos, que é, na verdade, o que eu estou destacando aqui, né? Que ela utiliza o tecido para criar muitas coisas, né? Ela utiliza esse material para... ela extrapola esse material, né? Utilizando ele através de diversas linguagens, né? Então, uma hora ela cria roupa, outra hora ela
faz de quando ela é noivinha, outra hora ela enrola o tecido para fazer, embalar a boneca, enfim. Ela vai criando vários enredos, várias narrativas, por meio, né, de diversas linguagens. Depois, né, continua. Seus desenhos elaborados contam belas histórias, cheias de cenários e acompanhadas da tentativa de registrar algumas palavras. O que está escrito aqui? Pergunta ela, mostrando suas hipóteses e alegrando-se quando a professora consegue ler algumas palavras. Pai, maçã, mapa. Né? Então, aqui eu trago, de forma bem explícita, conhecimento. Vocês estão observando também quantos campos de experiência vão aparecendo aqui? Eu já falei do eu e outro nós, eu já falei do corpo, gesto e movimento, agora eu estou falando linguagem, como que é? Pensamento e imaginação. Agora eu vou trazer ali mais uma frase, né? Depois continuava ali, ó. Outro interesse latente são os números, né? Então, estão vendo como os campos de experiência estão presentes, sem eu precisar ficar escrevendo? No campo de experiência, o eu e outro nós, biriri, boró, eles estão aqui, né? Eles estão expressos aqui. Outro interesse são os números. Catarina gosta de responder os problemas de cálculo mental e usa matemática nas brincadeiras do cotidiano, como no dia em que criou o calendário e saiu ensinando os amigos a utilizá-lo. Ainda registra alguns números espelhados, mas sempre demonstra preocupação, perguntando, é desse lado, professora? Então, ela já percebeu e, às vezes, ela confunde, né? Eu já percebi essa questão, eu já tinha percebido também, e aí eu já estava trabalhando questões relacionadas à lateralidade, com a turma como um todo, com ela também, né? Mas ela, nas brincadeiras, como ali ela brincou sobre o calendário, né? Ela criou um calendário. E aí ela tinha essa preocupação, né? Que ela não queria colocar, ela queria escrever o calendário na forma convencional, né? Sem espelhar os números, né? Então, aqui é uma hipótese e uma estratégia. A estratégia que ela usava era me perguntar. Em outros momentos, ali continuava o texto, eu vi ela indo até o calendário da sala consultar. Então, olha como a criança vai buscando estratégias. Eu não estou dizendo aqui que ela sabe escrever os números, percebe? Mas eu também não escrevi, não sabe escrever os números, ou tem dificuldade em escrever os números do lá, né, na forma convencional. Olha como eu coloquei, que ela ainda registra, né? Mas ela mesma percebeu, ela já está buscando, né, estratégias. Então, percebem os campos de experiência aqui? Os 3 pilares que compõem os campos de experiência, então, eles estão aqui presentes, sem eu precisar ficar colocando que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Aí, gente, aqui outra pergunta muito interessante, que me fez pensar muito, que vocês sempre fazem, e que está, até tem um post lá no Instagram que eu fiz sobre essa pergunta. E as propostas, né? É sempre uma grande preocupação do professor, onde eu coloco as propostas que foram desenvolvidas no semestre. Então, eu pensei muito sobre isso, tá? E aí eu pensei, eu vou pegar o meu caderno. Lembra que o Zabauza diz que a gente tem que guardar? Eu guardo, tá? Eu guardo caderno. Meu marido fica louco da vida, né? Mas é registro, é meu, é minha história, né? Eu gosto de guardar. Com o tempo eu vou reciclando, né? Quando eu vejo que aquilo não faz mais sentido, mas se eu pudesse guardar tudo, eu guardava. Então, eu fui buscar o meu caderno de planejamento do ano passado e destaquei, fiz um mapa aqui, eu adoro trabalhar com mapas, tá? Destaquei aqui para vocês as principais propostas que foram desenvolvidas ao longo do semestre. Isso aqui eu fiz rapidinho, né? Peguei o caderno e fui. Então, uma grande proposta desenvolvida lá no ano passado, né, no segundo semestre, foi um projeto de leitura, que era um projeto institucional, né? E aí a minha turma desenvolveu aí um trabalho a partir do livro chamado Senhor Boaventura. Era um livro com mais de 100 páginas. E aí eu criei algumas estratégias para trabalhar esse livro com as crianças, né? Foi por meio de novela literária. Cada dia eu ia lendo um pedacinho. Como era um livro muito extenso, a gente criou um livro de memórias, onde a gente registrava diariamente a interpretação. O ajudante do dia tinha a tarefa de registrar
o que ele havia entendido ali da história, os amigos colaboravam, ele era por meio de desenho, né? Então tinha o registro diário. Eu já observava a interpretação das crianças, né? A partir do que foi lido, né? E aí a gente criou uma sacola literária, quando o livro ficou pronto, quando a gente terminou a leitura do livro, né? Terminou o nosso livro de memórias. E aí uma mãe costurou lá a sacolinha bonitinha, e aí as crianças levavam o livro para casa. A gente trabalhou com, fizemos toda uma exploração com as caixas. Quem acompanhou as formações ano passado, eu contei bastante sobre isso, né? Trabalhamos construções, fizemos o carro do senhor Boaventura, criamos a cozinha. Lembra o trabalho matemático que eu estava fazendo ali da cozinha? Foi a partir da leitura desse livro aí também. A gente construiu a cozinha, fez uma campanha para arrecadar as loucinhas e tudo mais. A chaminé, que era um marco lá da história, trabalhamos alguns personagens, enfim. Então, aqui foi um projeto que durou aí quase 3 meses. Esse projeto do senhor Boaventura, ele foi apresentado na Mostra Cultural da escola, tá? Então, lá no quase final de outubro, teve a Mostra Cultural. Os pais participaram do projeto desde o início. Eu pedi caixas para os pais, eu pedi louça para os pais, né? A gente fez pesquisa, a gente fez desafios, né, que mandava para casa. A gente fez um teatro do casamento do senhor Dias e da dona das noites, que as famílias colaboraram aí ajudando com o figurino. Então, os pais participaram de todo o processo do projeto. Eu vou pegar só um exemplo aqui, tá? Para não ter que ficar contando tudo. Agora me responda. Os pais participaram de tudo, e teve lá a mostra cultural. Além disso tudo, teve comunicação por meio de documentação pedagógica, mural, rede de conhecimentos, mini história, né? A gente vai contando tudo que a gente vai vivendo. Isso não fica guardado lá no armário da professora. Isso está vivo na escola. A gente vive o projeto com as crianças e a professora e a turma envolve a família. Quando eu peço uma caixa, quando eu lanço um desafio para a família, quando eu peço lá a loucinha, quando eu mando uma foto no grupo do WhatsApp, quando eu mando uma mini história, quando eu convido a família para vir participar, a família está vivendo o projeto junto, né? Esse projeto deixa de ser ali só da turma, ele se torna um projeto aí que a família faz parte. Eu preciso ficar descrevendo tudo isso na avaliação? Aí a gente tem preocupação com isso, gente. Meu Deus, mas eu tenho que descrever. Tá, e quando a família não participa? A gente deu possibilidade para essa família participar. Muitas possibilidades, como foi o que eu acabei descrevendo aqui para vocês, né? Se a família não participou, paciência. Mas eu não preciso contar de novo tudo aquilo que já foi vivido. Eu vou contar o que na avaliação? Eu vou contar quais desses projetos, aí eu só vou citar aqui, teve o Tesouro no Jardim, que a gente trabalhou, inclusive a Leila está aqui, né? Ela me provocou em fazer a troca ali da Caixa da Natureza, e aí essa Caixa da Natureza aí fez parte dessa pesquisa sobre o Tesouro no Jardim. A gente trabalhou com horta, a gente fez lá toda a pesquisa, né, para fazer a troca da Caixa da Natureza, então também foi uma pesquisa aí que durou um bom tempo, e depois teve o projeto do carteiro, que a gente escreveu cartas, trocamos cartas, daí eu troquei com a turma da Vanessa aí de Joinville, tá? Só um pouquinho, a Loriane levantou a mão e tirou, foi por engano também, Lori? Ou quer perguntar? Não? E a Leile, de novo, ou já era a mesma, só não tirou a mãozinha ali? Se vocês quiserem perguntar, perguntem, tá? Eu achei que ia dar tempo de falar com calma. Eita, nós. Beleza, a minha mão foi engano. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Destaquei os projetos. Fiz um esquema aqui para me ajudar, né? Do que foi mais importante vivido ali ao longo do semestre. Beleza. Fiz isso. Agora eu vou pegar o meu querido currículo. Aqui eu trouxe, como o meu maior público aqui é de Joinville, né? Um documento que vocês conhecem. Eu trouxe uma foto do currículo da diretriz curricular de Joinville, onde tem ali os objetivos, né, de aprendizagem e desenvolvimento por campos de experiência. Essa estrutura aqui, isso aqui, como acho que a gente só tem Santa Catarina hoje aqui, tem a CIL de Campo Alegre.
Essa mesma estrutura está no documento do Estado também, que a gente, né, eu e a Vanessa também participamos da elaboração. A gente adotou, a gente fez para o Estado e adotou para o município, tá? Então, essa organização curricular por campos de experiência, onde você, perdão, por grupo etário, ele apresenta todos os campos de experiência. Então, no momento da avaliação, é muito legal recorrer, né, a esse quadro, porque está ali todos os campos de experiência. Aí você vai pintar, destacar, circular, como você quiser, os principais, né? A gente trabalhou todos, porque é nossa função trabalhar todos. Né? Mas a gente trabalhou todos ao longo do ano, tá? Nesse semestre, diante daquelas propostas, quais foram os principais objetivos? Eu pintei alguns para vocês, tinha outros na outra página, mas eu só trouxe para ilustrar aqui. Então, objetivo aqui do eu e do outro e o nós, objetivo do corpo, gesto e movimento, os objetivos do traço são as cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Beleza. Destaquei os principais dos campos de experiência. Agora, o que eu preciso fazer? Vou buscar os meus registros individuais. Eu trouxe eu bati foto aqui do meu caderno, a letra é assim, porque eu escrevo quando eu tô com as crianças, né? E vai lá. Então, aqui eu peguei só um pedacinho, né? Que depois eu vou trazer como exemplo, tá? Batata quente, aqui é do Daniel, ele chamou de cobra quente. E aí ele falou, é cobra quente? As letras são diferentes da batata, né? Só o quente ficou igual, professor. Mas eu mudei para cobra, e cobra tem letras diferentes. Então, eu anotei ali o raciocínio dele. Depois, outra anotação que eu trouxe, né? Eu tenho 4 anos e já estou maior, mas ele cortou, que é a Micaela. Ele comparou lá no gráfico. Então, todo mundo que me acompanha, que já sabe, eu tenho meu famoso caderno de registro individual para as crianças. Não abro mão desse material. Ele é fundamental para o momento da avaliação. Agora, o que eu vou fazer? Vou juntar tudo isso. Como? Ó, para cada criança, eu vou destacar. Então, eu fiz o mapa, certo? Agora eu vou pegar lá o meu caderno. Então, Catarina. Dessas propostas, coloca do lado ali o nome das crianças. A Catarina, ela se destacou muito aqui na pesquisa Tesouro no Jardim, porque a gente fez um mapa do tesouros para caçar tesouros no jardim. E ela amou essa história de mapa do tesouro. Então, eu vou colocar aqui Catarina. O Daniel, ele gostou muito, participou de toda a pesquisa que a gente fez aqui sobre o girafoelho, que era um personagem, porque a gente trabalhou altura, estimativa, tarará. Então, vou colocar o nome do Daniel. O Miguel também. Já o João foi o carro do senhor Boaventura. Ele ajudou a recortar os pneus, ele queria que tivesse um volante no carro, ele trouxe estratégias. Então, eu vou colocando aqui de lápis o nome das crianças. Coloco o nome das crianças do lado das estratégias. Aonde as crianças viveram com mais intensidade essas estratégias. Beleza. Destaquei para cada criança as propostas que foram mais significativas. Ok. Dessas propostas, eu vou buscar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E vou considerar como a criança se apropriou desses conhecimentos a partir da vivência ao longo da proposta. Alcançou o objetivo? Né? Quais foram os avanços da criança a partir da vivência dessa proposta? E aí eu vou buscar nos registros individuais situações reais que valorizem a potência da criança, os seus processos, as suas hipóteses e as histórias de aprendizagem. Esse ponto, ele vai ser fundamental, porque é ali que vai personalizar o documento. Quando eu trago a pergunta da Catarina, tá certo, professora? Ou quando eu trago aqui a fala do Daniel, né? Eu tenho 4 anos e já estou maior que a Micaela. É uma fala. Quando eu trago essa fala para o texto, eu estou personalizando o texto. Agora, se está muito difícil de entender, eu preparei alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo. Vou pegar aqui 2 propostas, tá? Para a Catarina, que eu trouxe, né? Eu escolhi 2 crianças para ir falando sobre elas aqui. Um Tesouro no Jardim e o Projeto do Carteiro, que foram as que a Catarina aí mais participou, se empolgou.
foram as propostas, todas ela participou, mas nessas foi onde eu pude observar aqueles saltos qualitativos que a gente falou lá no início. Aí eu vou pegar o objetivo, lembra? Pega a proposta, coloca o nome da criança aqui do lado do teu mapa de propostas. Pinta os objetivos. Então, esse objetivo aqui, levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos por meio da escrita espontânea. Foi um objetivo que eu observei que a Catarina alcançou, né? É claro que a gente provocou. E aí, qual é o registro que tem em relação a esse objetivo? Catarina desenha e escreve bilhetes para colocar na caixinha do correio e sempre pergunta, o que está escrito aqui? Isso aqui estava lá no meu caderno de registro, tá? Levanta hipóteses a partir de palavras relacionadas às nossas pesquisas, como maçã, mapa, etc. Aí agora eu pego tudo isso e... Ai, perdão, tá aqui. Jogo no texto. Olha lá. Meus desenhos elaborados contam belas histórias, cheias de cenários e acompanhados da tentativa de registrar algumas palavras. O que está escrito aqui? Pergunta ela, mostrando suas hipóteses e alegrando-se quando a professora consegue ler algumas palavras. Pai, maçã, mapa. Lembra que isso já estava lá na primeira parte que eu li para vocês, que tem mais uma continuação que eu tirei de lá, né? Que lá eu queria focar outra coisa. Esses registros se tornam cartinhas e bilhetes a serem enviados na caixinha de correio da turma. Estou falando tanto do projeto do mapa, que foi muito significativo, da maçã, que a gente fez a observação da maçã, né? Então, estou contando muito das histórias que a gente viveu, sem falar, sem ficar falando, desenvolvemos o projeto do carteiro, no projeto do carteiro a turma escreveu Biriri Bororó. Entendeu? Eu estou falando da Catarina, é isso que o pai quer saber. Aí, aqui, eu tenho outra possibilidade de escrita para ajudá-las, tá? Então, aqui uma dica. Ai, Maeli, mas eu não escrevo tão bem quanto você, né? Algumas mandam lá para mim. Ai, Maeli, mas eu não sei como deixar claro o objetivo. Não sabe? Então, eu vou te falar como. Pega o objetivo lá da diretriz, copia e cola. Lembra que a gente tinha o objetivo aqui? Ó, qual era o objetivo? Levantar hipóteses. Transforma esse objetivo no texto. Copiei e colei, só mudei o verbo. Ó. Catarina levanta hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos por meio de escrita espontânea. Está aqui. A criança alcançou. O objetivo está aqui, está explícito. O objetivo estava aqui também? Estava. Mas tem gente que parece que se sente mais seguro, né? Ai, mas aonde estão os objetivos? Estão aqui, minha gente. O que está escrito aqui, mas é aqui de uma maneira mais formal. E aí eu trago. Aonde a gente observa isso? Um exemplo. Lembra? Quando eu trago o exemplo, o que eu faço? Personalizo o documento. Então, vamos lá. Um exemplo são as cartinhas e bilhetes que escreve para colocar na caixinha do correio da turma. O que está escrito aqui? Pergunta ela. Onde estava isso aqui? Onde estava isso aqui? No meu caderno. Lembra que eu copiei do caderno e passei aqui para vocês? Ó, eu já vou trazer um exemplo do Daniel. Tá vendo essa foto que eu bati aqui? Foi o que eu usei para escrever o texto do Daniel. Percebem? Então, tá aqui o objetivo. Eu posso escrever esse objetivo dentro do texto, né? Porque eu sei que a Catarina alcançou esse objetivo. Quando eu estou falando que ela tenta escrever e registrar, que ela faz a escrita espontânea, eu estou falando isso, que ela levanta hipótese em relação à escrita, né? Se isso te dá mais segurança, copia e cola o objetivo no teu texto e adequa, né? Arruma o verbo ali, né? E cria e justifica, sempre justificando a partir de um exemplo real daquilo que a criança viveu. Vamos para o próximo. Então, proposta. Outro exemplo, outra criança agora. Agora eu vou pegar lá o Daniel, tá? Projeto de leitura do Senhor Aventura. Lembra que tinha o subtópico? O projeto de leitura tinha um monte de coisas. Ó, aqui está o projeto de leitura, um monte de coisas. Eu vou pegar aqui, ó, personagem, o subtópico, girafuelho, altura estimativa, para falar sobre o Daniel. Vou pegar esse registro aqui e vou procurar
o objetivo que eu tive ao propor, né? A minha intencionalidade ao propor aquela estratégia e como o Daniel alcançou esse objetivo. Então, qual é o objetivo? Expressar medidas, peso, altura, etc., construindo gráficos básicos. Então, aqui eu até arrumei a frase mais bonitinha do que estava no registro, mas é a mesma coisa, né? Observando o gráfico com as medidas das alturas das crianças, Daniel falou: eu tenho 4 anos e já estou maior que a Micaela. Isso aqui é aquilo que eu bati a foto ali para vocês. E como isso ficou no texto? Desse jeito. Quando estudamos as unidades de medida, durante o projeto de leitura do senhor Boaventura, ó, aqui eu até contextualizei, porque tem gente que gosta, né, que isso apareça no seu texto. Então, tá aqui. Daniel demonstrou muito interesse pela trena, utilizando-a para medir objetos da sala, sua altura e dos colegas. Depois de observar o gráfico que organizamos com as alturas da turma, Daniel analisou: eu tenho 4 anos e já estou maior que a Micaela. Então, o que eu fiz aqui? No original, tá, gente? Eu ia só aqui direto no Daniel, lá na minha avaliação. Eu trouxe essa primeira frase aqui na formação para vocês, porque para o pai e para a mãe, né, que acompanharam o projeto de leitura, né, eles sabem que a gente trabalhou essa questão da altura. Eu pedi para eles a altura de quando eles nasceram, aí a gente comparou, né, a gente fez um gráfico da altura deles quando eles nasceram e da altura que eles estavam agora, quantos centímetros eles cresceram. Foi muito legal. E esse gráfico ficou exposto na sala, na altura deles, né? A gente fez aquele gráfico com a cordinha. E aí, o Daniel, ele é mais velho que a Micaela, né? E aí ele fez essa comparação, que ele tem 4 anos, só que ele já está maior que a Micaela, que tem 5, que já tinha feito 5 ano passado. Então, olha quanto conhecimento está aqui. E está vendo que o projeto está aqui? Está vendo que a proposta está aqui? Mas quem está em destaque nesse texto? Agora me responda. É a proposta ou a criança? Quem que a gente tem que destacar no texto, na avaliação? A gente está aqui, a gente vai escrever a avaliação e mandar para a família para falar sobre o meu trabalho enquanto professora? Sobre as propostas que eu levei para a turma? Ou sobre como as crianças viveram essas propostas? Percebem a diferença? E o que a gente vê, e o que eu fico triste, né, como mãe, né, porque por anos e anos, eu tenho 2 filhos, eu sempre recebi avaliação falando do que o professor fez. E nem falando do que o professor fez para que minha criança avançasse, porque isso é válido, né? A estratégia que você, professor, utilizou para que aquela criança avançasse. E isso é perfeito. Mas falando ali, a turma desenvolveu o projeto do senhor Boaventura, realizamos a leitura do livro, blá, 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 blá. Daniel gostou de participar do projeto. O que isso está contando da aprendizagem do desenvolvimento do Daniel, gente? Nada. Agora, quando eu destaco, quando eu trago instrumentos, olha quanto conhecimento tem aqui nesse parágrafo que eu trouxe, né, não é a avaliação completa, é só um trecho, para compartilhar com vocês. E quem está se destacando aqui é o Daniel. Tá vendo? Daniel, Daniel, Daniel. A mesma coisa aqui, ó. Catarina, Catarina, Catarina. Né? É a criança. Mesmo eu trazendo aqui, como eu falei, se você quer ter segurança, traga, não tem problema. Mas nunca esqueça, quem precisa estar à frente da avaliação, aparecendo na avaliação, é a criança, tá? Então, esse esqueminha aqui, para mim, gente, é uma dica de ouro. Eu espero que vocês tenham aí gostado e aproveitado, que isso facilite, que isso ajude a você. Faz o esquema, segue o passo a passo aqui, como eu falei lá até no story do Isso, é receitinha, mas isso aqui eu faço de forma intuitiva, porque eu já tenho, né, eu e a Leila, né, Leila, a gente já tem a nossa matrícula bem antiga, como diz uma colega minha, né, então, como a gente já tem lá os nossos 22 anos de estrada, né, a gente já faz isso na intuição, mas quando a gente faz isso na intuição, a gente está seguindo exatamente essa ideia, a gente está destacando as crianças, as propostas. Das propostas, a gente vai identificando as crianças. Aí a gente identifica os objetivos, vou no meu registro e organizo o meu texto.
como diz o Zabauza, simples assim. Não é tão simples, né? Porque só vai ser simples se você tiver documentado esse processo. Porque se você não tiver documentação suficiente, você não vai conseguir organizar esse esquema, né, e desenvolver tudo isso, tá? Então, gente, esse esquema do mapa aqui das propostas é o ponto inicial. Faz o esquema, vai anotando o nome das crianças aqui do lado, e depois vai olhando lá no teu, os objetivos e nos teus registros, e vai organizando, ou reorganizando, ou finalizando aí a documentação e a avaliação das crianças, tá? E aí, para finalizar, eu vou compartilhar com vocês algumas devolutivas. Eu tinha até separado mais, mas eu achei que não ia dar tempo e realmente acertei que não ia dar tempo. Eu acabei escolhendo duas aqui. Olha o que os pais, o retorno que os pais dão de forma espontânea, tá? Eles me mandaram até WhatsApp, e-mail, assim, porque não tinha lá um espaço para mandar, né? Olha o quanto essa avaliação que fala da criança envolve a família, conecta a família. Lembra que a avaliação tem que conectar pessoas, contextos e situações? Não esqueçam disso. Quando eu recebo uma devolutiva dessa, eu vejo que eu consegui cumprir, né, com essa conexão. Eu consegui conectar essa família, essa criança se reconhece no texto, essa criança lembra que realmente falou aquilo e aí conta para a mãe e eles dão risada, né? Porque eu conectei pessoas, contextos e situações. Então, uma das mães mandou: Maeli, que lindo relatório que você escreveu da avaliação da Valentina. Me emocionei lendo e fico feliz em saber que a nossa menina está se desenvolvendo tão bem. Obrigada pelo carinho e cuidado, obrigada pela sensibilidade com o nosso maior tesouro. Irei guardar para sempre esse relatório. Olha isso, gente. Isso não dá uma alegria no coração da gente? Quando a mãe diz que vai guardar o relatório para sempre? Deu tanto trabalho, mas valeu a pena. Fez sentido para aquela criança, para aquela família. E é isso, né? É esse o nosso objetivo. Aí aqui outro, né? Olha que interessante esse aqui também. Por isso que eu acabei escolhendo dois, porque outros tinham, né? Ah, obrigada, gostei, né? Adorei, blá, blá. Mas olha esse aqui que legal. Oi, Maeli. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Ficamos emocionados, né? Olha só, mexeu com as emoções da família. E muito agradecidos pelo carinho com ele. Muito legal e gostoso ver os registros e ler ele através de você. Eu fico até emocionada quando eu leio isso, sabe? Porque é aquela coisa assim, missão cumprida. E olha essa última frase. Fomos lendo e vendo ele aqui fazendo as construções dele, né? Então, a mãe reconheceu, lembra que a gente colocou um slide ali, que a família tem que reconhecer a criança no texto? A mãe leu o relatório e falou, não, essa professora conhece o meu filho, né? Ela sabe, né, o que ele gosta, ela entende essa criança, né? E aquilo, né? Ele lê a criança através do meu olhar, porque querendo ou não, é a nossa interpretação, é a forma com que a gente organiza as ideias. Quando a gente faz esse mapa e vai destacando aqui as crianças, a gente está fazendo uma escolha. E aí, o que eu preciso escolher? Eu sempre tenho que escolher aquilo que fez mais sentido para a criança. A gente não precisa falar de tudo, porque tudo isso já foi vivido. A família viveu, né? Se você envolve as famílias, e se você não tem a cultura de envolver as famílias, ou se a família não tem a cultura de acompanhar, faça a sua parte. Provoque, encaminhe, mande foto, coloca no mural, né? Convide. A gente tem que criar essa cultura, né? Para que as famílias façam parte também do processo. Porque, como eu gosto sempre de falar, né? Isso está na lei, isso está lá desde a Constituição, né? Que a educação é dever, né, da família, do Estado, né, e a escola, ela vai complementar essa ação da família e da comunidade, tá? Para isso que existe educação. Então, é dever, sim, dos pais acompanhar, né, e fazer parte desse processo. Então, se eles viveram todo esse processo, já não precisa contar tudo isso de novo lá no nosso texto. Não se preocupem com isso. Se preocupem em falar da criança. Se preocupem com isso aqui que eu trouxe para finalizar. A avaliação será sempre sobre a criança
em relação a si mesma, e não comparando ela com outras, né? Uma frase do Didonné, que a gente tem que olhar para cada uma de forma individual. Eu trouxe aqui, né, eu destaquei aqui duas crianças, a Catarina e o Daniel. Vocês viram que um texto estava completamente diferente do outro, mesmo que eu trouxe trechos ali? Porque cada criança viveu essa história, essa trajetória de uma forma, de uma maneira, né? Então, nada mais justo que eu faça, né, esse texto personalizado falando sobre cada uma, né, respeitando o processo e o conhecimento de cada uma. Certo, gente? Ai, meu Deus, eu não queria me extrapolar, mas acabei aí extrapolando 4 minutos. Mas se vocês tiverem disponibilidade de mais uns minutinhos, eu quero abrir aqui para perguntas. Podem abrir o microfone e falar, ou mandar lá no chat também, né? Espero aí ter trazido algo novo, né? Para quem já, né? A Leila, por exemplo, participa aí, né? De todas as formações que a gente faz. Espero ter trazido aí um pouco, né? De luz, né? Para ajudá-las, né? A descomplicar esse processo de avaliação, né? E de escrita dos relatórios, dos pareceres descritivos das crianças, tá? Então, agora, né? Uns minutinhos aí para ouvi-las, por favor. Quem gostaria de fazer perguntas, né? Já que vocês ficaram tão quietinhos durante o nosso encontro, aproveitem, falem agora. Ou depois podem falar no WhatsApp, pode falar lá na sala de aula também, mas quem quiser pode abrir o microfone e falar. Alguém? Ninguém? Certo, então? Então, meninas, se alguém quiser ainda falar, pode falar, tá? Não precisa se envergonhar. Espero, como eu falei, ter atendido aí as expectativas de vocês, ter trazido algo novo, né? Espero não ter sido mais do mesmo. Aí eu acho que essas dicas que a gente colocou ali, né, foi uma sistematização, como eu falei, de tudo aquilo que a gente já trabalhava, mas de forma aí mais didática, né, para que ficasse mais visível e ajudasse vocês a elaborar e construir essa avaliação, tá? Como eu disse, reforço, não se preocupem com a quantidade, sim com a qualidade, tá? A avaliação tem que ter começo, meio e fim. Aí você conta a história da criança ali dentro, né, desse processo. Começa falando sobre a criança, faz o desenvolvimento, finaliza, né, e agora, no final do ano, com uma despedida gostosa, né, para que fique esse sentimento do vínculo que vocês criaram ao longo do ano, né, que vocês viveram aí com as crianças, tá? Sempre lembrem-se, é uma história, né? A gente vai contar uma história de aprendizagem. Se é uma história, né, uma narrativa, a gente vai fazer ela com começo, meio e fim, tá? E contando sempre sobre a criança,